Você já passou por um momento de reflexão, se perguntando consigo mesmo, aonde está Deus? Quem é Deus? E por que muitas pessoas que não parece que vão para a igreja, elas estão mais espiritualizadas e parece que conhecem a Deus mais do que nós mesmos? Já se perguntou isso? Ou até mesmo aqueles momentos que nós pensamos assim, nossa, Deus é um Deus abundante, Deus próspero, um Deus rico. Por que eu, filho de Deus, estou escasso, estou nessa vida de limitação? Eu acredito seriamente que todos nós passamos por isso. Presta atenção, café com o salmo de hoje. Tem um salmo que literalmente deve te intrigar. É o Salmo 82, versículo 6. E diz assim, ó, vós sois deuses, ponto, filhos espirituais do Altíssimo. Isso não te intriga, não. O próprio Deus está falando que vós sois deuses, que você é Deus. Eu estava aqui agora sentado nesse local aqui, ó, e chegou um rapaz, Paulinho. Ele estava alcoolizado, bebo, todo ferido. E ele falou, posso pedir uma oração para você? Eu falei, com certeza. Aí eu sentei do lado dele, o pai mandou, botei a mão, abracei ele e fiquei falando com ele, como se ele estivesse orando para Deus. Realmente assim, porque somos um só. E ele começou a chorar, se emocionou, etc. E depois que eu fiz a oração, eu comecei a falar que Deus está dentro dele, que ele, Deus, é um só. E a crença que ele tem é que ele não é um com Deus. Ele falou, nossa, como eu posso ser um com Deus? E não sei o quê. E falando assim, eu só acredito no Pai, no Espírito e no Filho. Que a Bíblia diz e está lá, ó. Eu falando, Deus está aqui dentro de você, Paulinho. E ele, não, como posso eu? Como é que posso eu, desse jeito pecador, vou ter Deus dentro de mim? Eu falei, você acredita no manual da vida? Na palavra de Deus? Ele sim. Eu falei, e Deus disse, vós sois deuses. Ponto. E disse mais, o reino de Deus está dentro de vós. Então veja, mesmo o manual da vida falando que ele é Deus na terra, que o reino de Deus está dentro dele, ele, por crença, não foi culpa dele, como todos nós fomos programados, literalmente foi nos ensinado que Deus está fora de nós. Quando a gente era pequeno, a gente nasceu com uma folha em branco. Presta atenção nisso, a gente nasceu com uma folha em branco. Começaram a escrever nessa folha crenças limitantes, quem era Deus e aonde podia achar Deus, e que se nós não seguirmos o que Deus falava, vamos queimar no inferno. Se nós não seguirmos o que um pastor que está no púlpito falando, vamos queimar no inferno. Sendo que nunca nos questionamos o que o manual da vida diz. O manual da vida diz claramente: vós sois deuses, ponto, filhos espirituais do Altíssimo. É simplesmente isso. E o reino de Deus está dentro de vós. As pessoas preferem acreditar em um Deus fora de si do que um Deus dele. Isso não é culpa delas. Talvez você acredite nisso. Não é culpa sua. Quando a gente nasceu com uma folha em branco. Escreveram crenças limitantes na nossa mente subconsciente. Isso nos programou a achar quem é Deus, como funciona esse universo, aonde podemos achar Deus, que dinheiro é mal, etc, etc, etc. Todas essas crenças que você já sabe. Então, a descodificação do café do Salmo de hoje é o seguinte: é o Salmo 82, versículo 6. Vós sois Deus, ponto, filhos espirituais do Altíssimo. Você e Deus é um só. Só há Deus. Deus é tudo que há. Deus é o cachorro, a árvore, a terra, os animais, os vegetais, o ar, a água, o fogo. Tudo é Deus. Só existe Deus. As pessoas acreditam muito que todas as coisas foram criadas por Deus, mas não acreditam que Deus está dentro dela. Sabe por quê? Crença limitante, medo. Porque o pastor que está na frente de uma igreja diz uma coisa e o manual da vida diz outra. Mas as pessoas nunca se questionam. Por que o manual da vida diz isso e o pastor diz outro? Eu não estou sendo contra o pastor de igreja, não estou sendo nada. Tem muitos pastores extraordinários que falam que Deus é um com você. Porque realmente é. Eu estou falando em relação a crenças limitantes que foi nos autoimposta por questão de escravização, por questão de literalmente escravização. Isso tudo é um sistema, é a matrix aonde vivemos. Mas quando um chega que liberta, quando começa a falar, logo matam ele. Aí depois tem que pegar um corpo e vir de novo. Foi o que fizeram com o primeiro de nós, que colocou na cruz.
literalmente. Quando a gente começou a falar que Deus está dentro de cada ser encarnado, falavam que a gente estava blasfemando contra Deus. Mas vamos continuar falando. Se nos matarem de novo, ninguém morre. Somos seres espirituais, a gente pega apenas um corpo e vem para cá de novo. A gente pega outro corpo e volta. Simples assim, a gente vai voltar quantas vezes for necessário para salvar os nossos irmãos. Então, presta atenção no que eu vou te falar. Um vaso com espinho, não podemos plantar. Um vaso com espinho, não podemos plantar laranja. Por quê? Porque esse vaso já está ocupado com espinho. Literalmente temos que tirar o espinho para podermos plantar o pé de laranja. O que eu quero te dizer com isso? Para você conhecer a Deus, para você conhecer a si mesmo, você literalmente vai ter que arrancar do seu subconsciente crenças limitantes, crença de quem é Deus, crença de como é esse universo, crença de quem é você, para colocar as crenças reais de como funciona esse universo, de quem é Deus, de quem é você. E as crenças reais, verdadeiras, é a que está no manual da vida. Leia o manual da vida se perguntando a si mesmo. Leia sobre as leis que regem esse universo. Exemplo, estude física quântica, que prova que tudo no universo é criado pela nossa consciência, que tudo que nós vemos é energia. Exemplo, essa taça era areia. Transformamos a areia em vidro. É a mesma energia em diferentes formas, porque tudo é energia. E os seus pensamentos controlam essa energia. No próprio manual da vida já diz: cuidado com seus pensamentos, porque ele dirige a sua vida. Então, como um vaso que está com espinho, não podemos plantar pé de laranja. Sem remover o espinho, não podemos colocar na nossa mente as crenças reais de quem é Deus, de quem nós somos, se não removermos o medo, o tabu, o preconceito, a insegurança, a zona de conforto, a procrastinação, o ódio, a raiva, a inveja, tudo que é negativo. A descodificação de hoje é: busque a verdade em si mesmo e eu te encontrarei lá. Eu sou o Mítico e lembre-se, eu afirmo, em verdade eu te digo, sei Deus é um só, e nada nem ninguém pode te parar. Obrigado.